A gente vai falar um pouco sobre a numerologia, o ano de 2021. Para quem nunca ouviu falar sobre numerologia, eu vou fazer uma breve introdução bem rapidinho para contextualizar a numerologia para vocês compreenderem assim o que é a numerologia. Você tem que pensar que os crias de Kundalini, como Prana e Apana, se juntam, né, no canal central do Sushumna para subir a energia, e sobre os Viyamas, né? Então, dentro desse contexto, você tem várias filosofias iógicas que separam o corpo em 5 grandes partes. A primeira parte é Ananda Maikosha. Ananda Maikosha, kosha é literalmente como se fosse uma bainha. Então, Ananda Maikosha é esse corpo físico que precisa de alimento para sobreviver, para você conseguir manter esse corpo que você pega. O outro corpo que a gente tem, então, é o Manomaikosha, de Manas, mente, é o teu corpo mais mental. Depois você tem o Pranayama Maikosha. Pranayama Maikosha é o corpo prânico, onde está visivelmente toda a energia prânica que vem nessa existência e te dá energia, te dá combustível para movimentar, seja os teus corpos mentais, físico, ou teus corpos mais sutis até o corpo prânico. Depois temos o Vinyama Maikosha. O Vinyama Maikosha é um corpo um pouco mais sutil, onde só se trabalha essa parte mais energética. Se você conversar com alguém que trabalha em algum local, onde, por exemplo, um hospital, onde vê as pessoas morrendo, né, se perguntar para essa pessoa, uma pessoa viva pesa menos do que uma pessoa morta. A mesma pessoa, depois que ela morre, ela tem um peso maior. Por que ela tem um peso maior? Porque do momento da morte dela até o 15º, 17º dia, esse Viyama e esse Prana vão embora. Viyama, literalmente, essa energia prana-pana que se desenvolvem dentro de você, inclusive nas técnicas de yoga tântrico, que utilizam o corpo físico. Mas se você ficar meditando nesse poder, no Siddhi do Viyama, você consegue levitar. Então, aqueles grandes yogis e tantas outras pessoas de várias correntes espirituais que você vê que levitam, e existem pessoas que levitam, ou que trabalham com o próprio corpo, eles meditam e conseguem desenvolver profundamente o poder nessa região chamada Viyama. Vinyama Maikosha é esse corpo. E o último, então, é o Ananda Maikosha, dos 5 corpos ali em grandes tratados de yoga, né? Ananda Maikosha, Ananda é a bem-aventurança, é o corpo da bem-aventurança. Outras filosofias yogis também dividem o corpo, então, em vez de 5, dividem em 7. Mahaparanirvânico, paranirvânico, nirvânico, búdico, causal, astral e físico. Então, do físico ao Mahaparanirvânico também vai indo nesses níveis aonde você chega. Então, no Mahaparanirvânico seria essa bem-aventurança. E dentro da numerologia, e uma das partes da numerologia terapêutica, a numerologia tântrica, a gente divide em 11 corpos, em 11 áreas da consciência. Então, é uma expansão da compreensão dos corpos mentais, físico e energéticos do organismo, do ser humano, dessa integridade que é você. Desde o número 1, que é a sua alma, o 2, que é a sua mente negativa, o 3, que é a sua mente positiva, que te impulsiona, o 4, que é a mente neutra, o 5, que é literalmente esse corpo físico que você tem aí, que você toca, né? O corpo 6, que é a linha do arco, que vai de uma auréola até outra, para ambos sexos, homem e mulher. Depois, a segunda linha do arco tem uma certa diferença entre a polaridade solar e a polaridade lunar. O 7º corpo, que é a sua aura, seu campo eletromagnético. O 8º corpo, que é o corpo prânico. O 9º corpo, corpo sutil. O 10º corpo, corpo radiante, que é isso que você está olhando agora, essa conversa que a gente está tendo agora, o que você está vendo? Você está vendo a minha radiância. Geralmente,
O corpo radiante aumenta a nossa aura até em 10 pés ou 3 metros, só de você utilizar fibra branca e uma roupa de algodão. Então, fibra natural, roupa de algodão branca, expande a nossa aura e aumenta a nossa radiância e faz uma certa blindagem de energia. Né? E quando a gente conversa agora via vídeo, o que vocês estão fazendo é vendo literalmente a expressão do corpo radiante de um dos outros. A gente conversa pelo corpo radiante, que é o número 10, esse magnetismo. E o número 11 é a bem-aventurança, é quando você chega nesse estado de bem-aventurança, nessa conexão com esse macrocosmos que existe no universo, né? Quando você se conecta com o infinito, com a luz pura. Brevemente, essa é a divisão das 11 áreas. Então, a gente viu que no início, em alguns tratados de yoga se falava em 5, depois algumas outras linhagens dividem em 7, e atualmente a gente tem, na área de Aquário, a gente tem um grande presente, que é essa tecnologia que antes era oculta, desde a era do ouro, que é uma era onde a tradição era somente oral, mestre para discípulo, que hoje está disponível aí para a gente, passada através, inclusive, agora da internet, né, por vídeo. Todo esse caminho nos leva a dividir qualquer data em 11 números, e dentro desses 11 números tem 5 posições principais, e depois a gente vê várias outras posições secundárias e os anos. Os anos pessoais. Então cada um tem um ano pessoal, cada um consegue fazer esse ajuste e perceber qual é seu ano pessoal. Por que é importante compreender essa numerologia? Porque era assim que os mestres passavam para seus discípulos a prática pessoal. Então, trabalhando lá no Sukshuma Vyayama Yoga, em cima desses corpos mais voltados àquela filosofia dos 5 corpos, então Pranayama, Maikosha, Vinayama, Maikosha e Mano Maikosha, a gente trabalha crias que levam energia para certas regiões psíquicas, e essas regiões vão conseguir nos auxiliar no desenvolvimento do ser. Isso vem com a atualidade de nascimento, e a numerologia te traz o poder, então, de você fazer esse diagnóstico. Aonde estão os seus principais jogos mentais, onde estão as suas principais deficiências, quais são as prováveis patologias que vão aparecer nessa sua vida, nessa sua caminhada, e quais são os desafios maiores que você vai ter com certas pessoas, fazendo esse mapa um pouco mais sinestésico entre as pessoas. O ano pessoal é um ano específico, cada um tem um, e esse ano vem com um desafio específico para você. Mas de qualquer maneira, a humanidade toda vive um ano que é comum para todos. Então você tem o ano pessoal que é seu, particular, e você tem o ano pessoal, o ano particular da humanidade inteira. Em 2020, quando a gente começava a falar sobre isso, por exemplo, em 2019, não tinha algo concreto para conseguir apresentar para as pessoas, então ficava uma ideia um pouco esotérica, né, do que a gente estava falando. Agora dá para ser mais prático. 2020 foi um ano que acho que todo mundo percebeu, foi um ano onde a gente começou a pandemia, e o maior desafio do ano 2020 realmente era a vibração de 2 números. O número 2, né, 2020, essa dualidade constante, e a soma de tudo, que é o número 4. Então, se você fosse analisar o 2020 lá no início do ano, e a gente falava isso desde o início do ano, que o ano ia ser um ano super difícil de ter qualquer posição final, porque o número 2 é um número onde começa a tomar a dualidade, enquanto o 1 é a unidade, o 2 é a dualidade constante. Sempre é um processo onde você não decide. E se você lembrar, no começo da pandemia lá, em março, para o Brasil, fevereiro já para os países europeus, o grande problema era saber quando é que as pessoas iam sair do lockdown, quando é que as pessoas iam conseguir tomar vacina.
Então, eu acho que vocês também lembram que as notícias eram o seguinte: em março a gente achava que a vacina ia sair em maio. Em maio a gente achava que a vacina ia sair em junho. Em junho já estavam falando que a vacina saía em agosto. Em agosto as pessoas falavam que a vacina ia sair em novembro. E em novembro adiavam para dezembro. Essa era a grande dualidade do ano. Não dava para acertar no começo do ano nada, porque existia uma grande incerteza. E o número 4, que representa em si aí a maior potencialidade de desafio do ano de 2020, era realmente essa questão do quarto chakra, da compaixão, do elemento ar, que está ligado diretamente ao número 4 e ao quarto chakra, e o tato, né, que é a parte do sentido. Cada número também é energeticamente ligado a uma dessas áreas dos sentidos. Então, desde o 1 até o número 5, e depois do 5 até o 11, cada um tem uma ligação com dessas regiões das áreas do sentido mais fortes. E o número 4, então, representa essa questão do tato, do elemento ar. Se você for fazer uma breve retrospectiva, você vai observar o quê? Que o grande problema era um vírus que vinha através do ar, certo? E que impedia as pessoas o contato físico, o tato. Então todo mundo tem que ter distanciamento social e também todas as pessoas não podiam ficar desprotegidas à face porque o vírus era algo que vinha pelo ar. Essa é a numerologia e a leitura numerológica número 4 no 2020. O 2021, que é esse ano que a gente está vivendo, coletivamente vibra o número 5. Então, se você somar 2 mais 2 mais 1, coletivamente ele vibra o número 5. 5 é o número que está relacionado com a fala. 5 está relacionado com os 5 elementos, está relacionado com a reverberação do som e principalmente a comunicação. O ano de 2021 é um ano extremamente desafiador para a comunicação, de várias maneiras. Uma das maneiras é conseguir entender esse momento híbrido que a gente vive entre a transição do digital e de aos poucos, certo? Porque algumas pessoas já estão tomando vacina e a vacinação é algo que está se concretizando nesse ano. Então, aos poucos, você conseguir sair desse modelo totalmente digitalizado, que você estava lá na sua casa, sem contato com ninguém, e se readequar socialmente e compreender esse momento híbrido, onde parte da comunicação ainda é feita em massa através dos canais digitais, e outra parte da comunicação e da relação vai ser já com um contato um pouco mais próximo, não muito físico, porque a pandemia não acabou e o processo no Brasil é endêmico. A gente já fala de um vírus endêmico, ele está mutando no Brasil, na África. Então é um vírus que muta muito rapidamente. Algumas vacinas já conseguem fazer surgir efeitos sobre essa mutação, outras nem tanto. De qualquer maneira, o distanciamento social, máscara, vão ser coisas que vão continuar sendo usadas, e limitação de usuários em espaço público ou espaço comum. Então a gente vai ter essa limitação. E o número 5 também, ele tem uma outra coisa que é desafiadora, que está relacionada à viagem. Então, veja, vai ser um desafio muito grande para quem precisa se locomover. Como é que vai ser feitas essas locomoções? Obviamente que até então a gente não pensa em locomoção, em viagem, só que se você for ver a longo, ou melhor, se você for ver a médio prazo, você consegue observar que já estão sendo discutidas formas em vários países de como é que as pessoas vão conseguir voltar a transitar, como é que vai ser essa transição para as pessoas conseguirem se deslocar. A União Europeia, agora, recentemente, já está lá com um protocolo que eles querem um passaporte de vacinação, onde a pessoa se vacinou, então vai ter em comum toda a União Europeia um documento que fala que a pessoa foi vacinada e que então ela está protegida, que deve seguir os protocolos de distanciamento, máscaras, mas ela já está
com uma imunidade, uma certa imunidade. Então o risco dela contrair o vírus e ir para uma UTI é muito menor. Esse é um desafio que você vê, já está tomando forma no começo de 2021. Lógico, nós estamos no começo, então muitas coisas vão se moldar durante esse ano, até o final. Se você for parar para perceber e para pensar, por que fevereiro é o mês do carnaval? Carnaval é aquela coisa bem ligada ao segundo chakra. Fevereiro é o mês 2. A gente ainda está no mês 2, a gente ainda está no mês de dualidade. Isso em algum momento também faz interferência. A numerologia, ela te dá essas nuances dos desafios que você tem mês a mês, ano a ano, cada um na sua numerologia particular também. Mas, de uma maneira geral, se você for observar distante, todas as pessoas estão humanamente num desafio ainda da dualidade, mês de fevereiro, por isso que o carnaval existe muito forte, né, em várias regiões do mundo, porque essa é a questão do segundo chakra, e temos então o desafio da dualidade, de conseguir compreender qual é o caminho certo, e também o desafio do número 5, que aí vai te acompanhar no ano inteiro, certo? Diferente de qual é o seu ano pessoal, o número 5 vai te acompanhar, então vai ser um desafio se comunicar, conseguir falar e saber ouvir. Vai ser um grande desafio você conseguir trabalhar o teu corpo físico. Veja, muitas pessoas ficaram no lockdown, pessoas não trabalharam mais o corpo físico, se trancaram, certo? Estão fechados e não estão trabalhando esse corpo físico. Nesse ano vai ser um desafio. Como é que ela vai trabalhar o corpo físico? Não vai ser, né, gente, indo na academia, se aglomerando com um monte de gente. Não vai ser indo, às vezes, num local onde todo mundo está fazendo yoga junto. Vai ter um distanciamento. Então, se a pessoa vai num espaço físico para fazer exercício físico, seja lá uma academia, seja um espaço de yoga, vão começar a ter os distanciamentos e os protocolos de segurança. Então vai ser um desafio a pessoa se adaptar a isso, trabalhar o corpo físico dela. Um dos grandes propulsores que te auxilia a desenvolver o corpo físico, o número 5, é você trabalhar a cocção. Se você perceber, então, o processo de cocção, quando você faz o alimento, você tem uma panela, onde você geralmente tem o elemento terra ou metal, representado aí, o fogo, que é o elemento fogo, que está cozinhando o alimento. Outra parte do elemento terra também é o alimento, arroz, batata. O elemento água, para fazer essa cocção, senão não vai dar liga, certo? Então você tem terra, água, fogo, ar. Sem ar não há combustão, não há cocção. Pavan é o ar. E por fim, a vibração. Então o que você fala, o que você canta, o que você projeta no seu alimento, ele fixa. Por isso que às vezes você come algo no restaurante e você passa muito mal. Por mais que seja uma comida vegana, sem nada de origem animal, mesmo assim a tua energia vai lá embaixo. Porque a pessoa que está cozinhando está colocando todas as emoções, tudo que está passando na mente dela está colocando nesse alimento. É um grande desafio você fazer um alimento, você cozinhar um alimento, fazer essa coisa da cocção com boas vibrações, com os bons pensamentos. Então, para você, como desafio e uma ferramenta para você conseguir trabalhar esse número 5 de qualquer maneira, é você se lançar nesse mundo onde você começa a preparar a sua própria comida. Também prepara para as outras pessoas. Se você não tem o hábito de cozinhar, então é um bom início para você começar a aprender a ter esse hábito. E faça esse alimento com amor, com devoção, cantando mantras, cantando canções bonitas, levando o pensamento sempre, né, nessas oitavas maiores, elevando a tua aura para essa energia ficar no alimento. E aí também conseguir alimentar as pessoas não só de uma maneira física, se pensada lá no Anama e Kosha, no corpo físico, mas também no corpo energético, Pranayama e Kosha, corpo prânico, corpo sutil, indiferente de qual linha que você siga, que você vai imaginar, de que quantas partes são divididas os corpos sutis, energéticos, físicos, mentais. De qualquer maneira, todas elas existem e você consegue fazer um trabalho em cima de todas essas. Então, um grande desafio é para quem não sabe cozinhar, se lançar
né, nessa nova empreitada, aprender o processo de cocção. E quem já faz isso, porque eu sei, conheço alguns de vocês que estão aí, já fizeram alguns cursos, quem já tem esse dom, então aprimorar isso, colocar essa questão de você fazer o alimento numa alta vibração, num pensamento elevado, onde leva essa energia de bem-aventurança para o alimento e que vai alimentar também as pessoas que dividem a sua casa, a sua residência.